Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso dia 26 de fevereiro, 57º dia do ano, faremos leitura no capítulo número 16, 17 e 18 do livro de Deuteronômios. E antes de darmos entrada nesse conteúdo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Todas as vezes que você compartilha esse material, é sinal que de fato outras pessoas serão alcançadas por esse material maravilhoso. Bora pro vídeo? O capítulo de número 16 agora é detalhado em duas partes. A primeira dela, a palavra do Senhor vai falar um pouco mais sobre as festas. A primeira, a festa da Páscoa, que de fato fazia realmente o povo se lembrar da maneira com que o Senhor os arrancou do Egito. A segunda, as festas semanais, que é de fato a gratidão pelas colheitas. E a terceira, a festa dos tabernáculos, que de fato celebra a provisão de Deus no deserto e como o Senhor os manteve ali de fato não desamparados, mas muito bem acolhidos, muito bem preservados, alimentados. E a palavra do Senhor diz que nem sequer as roupas envelheciam e nem os pés se inchavam de tanta provisão, de tanto cuidado e tanto zelo que o Senhor teve em meio ao deserto. Essas três festas, de fato, eram uma maneira do Senhor demonstrar que o homem precisava estar diante do Senhor pelo menos 3 vezes ao ano. Era necessário que eles estivessem ali, não estivessem de mão vazia, e fosse para a adoração. O reconhecimento de que Deus era soberano sobre todas as coisas e que é Ele que tinha feito tudo isso. Tinha tirado o povo do Egito, tinha os abençoado com fartas colheitas e que eles não poderiam se esquecer que quem proveu enquanto eles estavam no deserto foi a mão do próprio Senhor. Foi o próprio Deus que estava ali de fato. Ainda no capítulo número 16, agora na segunda parte, a palavra do Senhor vai falar sobre os juízes, né? Os juízes deveriam ser levantados em todas as cidades, deveriam ter homens com idoneidade, homens inteligentes, íntegros, sábios de fato, e cheios da presença de Deus para que pudessem julgar aquele povo, né? Com a destra poderosa, com a justiça de fato. E o Senhor agora vai falar um pouco mais das características desse juiz. Não era permitido aceitar suborno, nem, não que hoje seja, muito pelo contrário, hoje isso ainda é crime, né, caracteriza como crime, mas a palavra aqui trazia explicitamente que o suborno era repudiado pelo próprio Senhor. A justiça não podia se corromper, de fato tinha que ser algo íntegro, algo realmente reto, louvável, para que de fato pudesse acontecer de fato julgamentos justos, né? Nós vamos ver agora no decorrer dos próximos 2 capítulos também um pouco mais sobre os julgamentos que poderiam acontecer, principalmente o julgamento que envolvia a idolatria. Já no capítulo número 17, agora sim, a palavra do Senhor vai falar sobre um julgamento e o julgamento sobre a idolatria. No capítulo número 17, nós vamos entender que a idolatria realmente era um pecado abominável pelo Senhor. Porém, as consequências desse pecado, que seriam aqui de fato ruins, só deveriam ser aplicadas de acordo com a plena certeza. Ou seja, a pessoa que cometeu o pecado de idolatria, ele deveria ser julgado e condenado com a certeza VM. Ou seja, de fato, ele teria que ter o intuito ali de ter adorado outros deuses e consumido esse intuito, e precisavam de testemunhas oculares, né, que pudessem realmente testemunhar a favor, né, ou melhor dizer, testemunhar contra esse indivíduo, né, demonstrando de fato que ele tinha adorado outros deuses. E não poderia ser qualquer uma testemunha, não. A palavra aqui do Senhor vai falar que tinha que ser no mínimo 2 testemunhas. Essas testemunhas teriam que ser testemunhas de idoneidade, pessoas convictas. Eu estava lendo esses dias no livro de Reis, a palavra do Senhor falando sobre Jezabel e Nabote. Jezabel, Acabe e Nabote. A palavra do Senhor fala sobre uma vinha muito florida, né? Uma vinha que chamava muita atenção e que caiu nas graças do rei. O rei olhou aquela vinha e porque queria que fosse dele. Só que, de acordo com a lei, a palavra do Senhor diz que a herança não podia ser vendida, e essa vinha era a herança de Nabote. A palavra do Senhor diz que Acabe tenta comprar, Nabote não vende, não negocia, de acordo com a lei, né? Porque a herança não podia ser negociada. E a palavra do Senhor diz que Jezabel o acusa de idolatria, o acusa de determinados crimes, e ela compra ali, ela suborna 2 falsas testemunhas que testemunham contra a vida de Nabote, e Nabote é condenado. A condenação de Nabote é o apedrejamento. E de fato ele tem a sua vida, ele morreu, né, acabou, a sua vida ceifada,
e Acabe toma posse da sua vinha. E ali, né, como se diz outro, a gente entende que realmente foi um julgamento comprado, né? O Senhor abomina esse tipo de comportamento e hoje em dia nós poderíamos falar que seria tráfico de influência, suborno, determinados outros crimes ali que realmente o Senhor também abomina até nos dias atuais. Ainda no capítulo de número 17, a palavra do Senhor agora vai falar sobre a escolha de um rei. O Senhor já previa que que o povo de Israel pediria um rei. E aí o Senhor fala agora de fato diretamente com esse rei, fala, olha, o rei ele precisa de fato ter muito cuidado ao governar o povo. Uma das instruções era que o rei escrevesse as leis, né? Principalmente as leis relacionadas ao reinado, com as mãos e a lês todos os dias, né? Uma dessas leis que eu poderia citar aqui, ele deveria ser escolhido por Deus, ele não deveria multiplicar cavalos para não confiar na sua força bélica ou na força dos seus exércitos, ele não deveria multiplicar a quantidade de esposas, realmente para não ser direcionado ao desvio espiritual, e ele também não poderia acumular riquezas para si, né? Importante a gente entender que há uma personalidade no livro de Reis, principalmente no livro de Samuel, também vai falar sobre isso, né? Que Davi foi um camarada que, né, foi de acordo com o coração de Deus, mas o seu filho Salomão se desviou, né? E ele fez tudo isso aqui que Deus abominava, né? Já no capítulo de número 18, agora a palavra do Senhor vai falar um pouco mais sobre o sustento dos levitas, né? Que de fato os dízimos, as ofertas, eles vinham para poder trazer o sustento aos levitas, porque de fato é, eles não tinham uma terra, eles não tinham realmente uma herança que não fosse o Senhor. E eu quero te dizer que no decorrer desse vídeo, que é a melhor herança. Deus é melhor do que imóveis, Deus é melhor do que terra, Deus é melhor do que família estruturada, Deus é melhor do que tudo, porque Deus é a herança mais importante. E a salvação nele, de fato, que nos torna vivos nele, né? E realmente relacionados agora à salvação, é o que nós temos de mais precioso. A palavra ainda do Senhor no último capítulo vai falar sobre o levantamento de um profeta similar a Moisés. Aqui muitos estudiosos têm duas vertentes. A primeira delas é que ele estava falando sobre Josué, um homem que seria levantado por ele. E a segunda delas, que é a que eu mais acredito, é que Moisés já estava profetizando a vinda de Cristo. Falando ali de Josué, perdão, porém já estava apontando para Cristo. E esse apontamento se cumpriu. E todos nós sabemos que esse agora é o verdadeiro profeta, ou melhor dizendo, o profeta dos profetas. Jesus Cristo, aquele que nos conduz à vida eterna. Aqui nós vamos nos despedimos, finalizamos esse vídeo, mais um vídeo para a glória de Deus. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir a você mais uma vez, curta, comenta e compartilhe esse conteúdo para que mais vidas possam ser alcançadas. Um beijo para você e um forte abraço.